O Trump ferrou o agro, ferrou os empresários brasileiros, taxando o Brasil. Ainda taxou pouco, viu? Foi menos do que aos outros países. Ele parece ter até uma certa solidariedade pelo Lula, o que seria uma traição hedionda ao Bolsonaro. E, por falar em Bolsonaro, o vira-lata, o sabujo, o pet de Trump, ele reclamou. Acha que o Brasil não deve tratar com igualdade os Estados Unidos. Não é o que o Congresso acha. Sofreu novas traições. Acontece que Lula não tratou só com reciprocidade os Estados Unidos, mas vejam a fala de Alcolumbre, em que ele fala dos negócios fechados de Lula com países do Oriente. Aí você vê que houve uma estratégia em que Lula está abrindo novos mercados para o Brasil, para que o Brasil não sinta essa tarifação de Trump sobre os produtos brasileiros. Isso é governar, Bolsonaro? Você é só falador. Você é um burrão. Isso foi uma resposta ao agro, que sempre contra o Lula, o mercado contra o Lula, todo mundo contra o Lula, né? E sempre quem está do lado de vocês, endinheirados do Brasil, é o Lula. Então vocês são sempre muito injustos, muito burros ao apoiar um cara que está apoiando que Trump esfole vocês. Então o pessoal do agro, os empresários, tem que sentir um pouquinho na pele, sim. Mas vocês têm que rever o seu posicionamento. Porque a gente torce pelo Brasil, mas ao ver o que vocês fazem com os brasileiros, nós acabamos torcendo contra vocês. Os encontros na Ásia, os acordos de cooperação, tudo que foi construído vão gerar dividendos e recursos e novos investimentos de dinheiros de outros países no Brasil. E também isso é uma relação importante do Senado Federal, inclusive, enquanto Casa da Federação, do Poder Executivo, nessas relações bilaterais e internacionais, baseada no princípio da reciprocidade das relações internacionais. E meus agradecimentos ao Poder Executivo na figura do Presidente da República, que nos convidou para fazer parte desta delegação em nome do povo brasileiro. Daqui a pouco vai começar a aparecer no jornal a notícia de que aprovaram um projeto de resposta à taxação absurda que o Trump tá colocando aqui no Brasil. Só que vocês precisam saber uma coisa primeiro. Os deputados bolsonaristas não queriam votar esse projeto, tá? Tá bom, pessoalzinho do agro, empresários, os caras que falam que são amigos de vocês, que estão do lado de vocês, quando é pra priorizar um projeto contra uma taxação absurda aos produtos que vocês exportam para os Estados Unidos, eles não dão prioridade, tá? Se dependesse deles hoje, esse projeto não teria sido votado na Câmara, porque pra eles é muito mais importante inocentar esses caras aqui, ó. Pra ele, esses caras aqui são mais importantes que vocês, tá? E por que eu tô falando isso? Porque apesar dos deputados bolsonaristas terem votado a favor desse projeto, eles apresentaram um requerimento de retirada desse projeto de pauta hoje na Câmara, porque eles estão dizendo que eles só vão votar de boa vontade em qualquer outro projeto, independente do tema, quando inocentarem e libertarem esses caras aqui, tá? Então, da próxima vez que vocês ouvirem que os deputados bolsonaristas estão a favor, ao lado, tanto de vocês, empresariado, agro, quanto da população brasileira, vocês pensem duas vezes se isso é verdade ou não. E Jair Bolsonaro ficou ao lado de quem no tarifaço de Donald Trump? Do Brasil ou dos Estados Unidos? Óbvio que dos americanos, né? Você iria esperar o quê de alguém que bate continência para a bandeira gringa e acha Trump um semideus? Bolsonaro, como sempre, é muito mal assessorado. Eu não sei bem quem diz a ele o que escrever ou fazer, ou se sai realmente da cabeça dele, mas olha, eu vou te contar, hein? Em um só post sobre o caso, ele não só mostrou o quanto não entende nada de economia política ou de geopolítica, como ainda se descolou totalmente da realidade, ao dizer que o tarifaço de Trump combate o vírus socialista. Ah, gente... Que canseira essa história de que tudo é para combater comunismo e socialismo. Ele fica, na verdade, jogando para os abilolados, alimentando o povo do universo paralelo, quando no fundo dá um tiro também no pé ao falar desse jeito. Será que o pessoal do agro, que será bem afetado pelas tarifas, achou legal que ele se posicionasse a favor de Trump? E o pessoal do aço? E dos automóveis? E o tal do mercado? Pois é, bem-vindo, bem-vinda ao pior comentário sobre o tarifaço de Donald Trump que você poderia ver essa semana. Enquanto o mundo desaba, Bolsonaro ainda fica brincando de mito, que nunca foi, né? Trago quentinha sobre o racha bolsonarista em torno da guerra comercial. A verdade é que os cachorros loucos, mais loucos do bolsonarismo, ficaram isolados nessa questão. Porque foi aprovado por unanimidade no Senado um projeto que autoriza o governo a retalhar países que prejudiquem o Brasil, impondo barreiras a produtos nacionais, assim como o Trump está querendo fazer. O agronegócio está junto com o Lula, olha só, nessa questão aí, porque não quer ser prejudicado em seus lucros, né? E deixou os cachorrinhos ideológicos de Bolsonaro sozinhos nessa questão. Foi uma medida legítima aí do Brasil para proteger a economia brasileira e municiar o governo para poder defender o comércio brasileiro
com outros países. Como a proposta tramita em caráter terminativo, ela não vai para votação no Congresso, ela passa direto, não vai para o plenário, a não ser que tenha recurso, e aí vai para a sanção do presidente Lula. E como a gente sabe que o governo Lula é defensor da soberania nacional e quer sim que o nosso país evolua, ele vai sancionar esse projeto. Lindo de ver os cachorros loucos de Bolsonaro isolados nessa questão e o país avançando. Agronegócio também não é bobo, né, gente? Quer saber de dinheiro no bolso. Parabéns aí ao Senado pela decisão, não vamos deixar Trump fazer tudo o que ele quer, não. Parabéns, Brasil, vamos avançar. E os bolsonaristas estão fazendo malabarismo para defender a taxação do Trump no Brasil. Tem bolsonaristas que estão falando assim, 10% é bom, o Japão recebeu 30%. Chamar Bolsonaro de vira-lata é ofensa aos caramelinhos? Bolsonaro tá uma fúria e o Dudu Bananinha também, porque os patriotas são contra a reciprocidade do Brasil em relação a tarifaços, principalmente do Trump. E o que aconteceu ontem? Terça-feira, o Senado aprovou por 70 votos a 0, repito, 70 votos a 0, a prerrogativa do Brasil de reciprocidade a tarifaços. A gente está falando do Trump, que anunciou que hoje, dia 2, ia tarifar o mundo inteiro. Vejam aqui o que o Bolsonaro escreveu lá na outra rede. Uma eventual guerra comercial com os Estados Unidos não é uma estratégia inteligente e que preserva os interesses do povo brasileiro. Bom, primeiro, eu nem sabia que ele sabia que existe a palavra inteligente, mas isso é outra história. A única resposta razoável à tarifação recíproca dos Estados Unidos é o governo Lula extinguir a mentalidade socialista que impõe grandes tarifas aos produtos americanos, inviabilizando o povo brasileiro de ter acesso a produtos de qualidade mais baratos. O Dudu Bananinha fez um post muito semelhante, um post enorme. Os lambe-botas do Trump são contra o tarifaço e agora eles estão loucos com a Tereza Cristina, senadora, porque ela foi ministra da Agricultura do Bolsonaro. O Senado aprovou de novo por 70 a 0 este projeto, que não é do Lula, é um projeto de um outro senador. Eu não sei se a senhora Bolsonaro já foi preso ou não, mas só por isso, por ser lesa pátria, mereceria um outro processo pra cadeia, etc. Galera, e Bolsonaro agora se deu muito mal. O partido de Bolsonaro, que estava lutando para ter aquela anistia para os bandidos do 8 de janeiro, hoje levou uma paulada que vai prejudicar em muito Bolsonaro. A ala bolsonarista do Congresso queria a todo custo obstruir, ou seja, parar as atividades enquanto a lei da anistia não fosse aprovada. O problema é que Trump fez taxações absurdas aqui no Brasil e aí a gente aprovou a lei da reciprocidade, que permite que nós taxemos outros países que nos taxem do mesmo nível, da mesma forma. O bolsonarismo chegou até mesmo a defender o Donald Trump taxar o Brasil. Isso que eles dizem que são patriotas. E aí, no fim das contas, eles arrumaram briga com o agronegócio, com o Centrão e ficaram isolados. E o projeto da anistia perdeu força. Mais uma vez, deixando claro que defender bandido nunca é um bom caminho. Não sei que você seja advogado criminalista. Portanto, em breve veremos Bolsonaro na cadeia e os golpistas do 8 de janeiro vão ver o sol nascer quadrado por um bom tempo. Já peço para você compartilhar muito essa informação e esse vídeo. Não esquece de deixar seu comentário aqui, Bolsonaro na cadeia. E me segue para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. E acabou de estourar uma boiada aqui no Brasil. Gadaiada saiu tudo louca, não fizeram vacina da febre aftosa, estão tudo maluco, raivosos, rua fora, aqui na minha região. E aí na sua região tá a mesma coisa? O presidente dos Estados Unidos, maior potência capitalista do mundo moderno, acaba de anunciar que o Brasil será o país menos tarifado do mundo. Ele taxa o Brasil agora em 10%. O Brasil já era um dos países que menos taxava produtos dos Estados Unidos, né? E o Brasil, então, é o país hoje menos taxado do mundo pela maior potência capitalista do mundo moderno, que é os Estados Unidos atualmente. O nosso segundo maior parceiro comercial, perdendo apenas para a China aqui no Brasil. Então é uma chance de a gente exportar produtos para os Estados Unidos, né, com uma taxação recorde, né, a menor taxação do mundo aí. Parceiros de longa data aí dos Estados Unidos, como Israel, por exemplo, vai ser taxada em 17%, muito acima dos 10% que o Trump está taxando a nossa pátria, a nossa nação, o nosso Brasil. Resumindo, deu um tilt na cabeça da gadaiada, saíram tudo adoidado aí, né? E abriu a porteira, o gadaiada está descontrolado aqui na minha região. E aí na sua região, eles estão chorando muito, o tempo diz que vai começar a chover aí, a chororô de bolso afetivo. O Brasil dobrou as suas exportações de ovos para os Estados Unidos. Então, quando o Trump precisou, aí não tem essa de, vou impor tarifa aos produtos do outro país, porque não, aí você precisa, né? Porque a sua popularidade foi para o espaço. O fato é que você vê o nível de, às vezes a arrogância, a sede de poder torna as pessoas cegas e burras. Você vê o nível de burrice do Trump. Ele aceita importar mais ovos do Brasil para baratear o preço do ovo. E ele não colocou tarifa de 25% não, tá? Sem tarifa nenhuma, entre ovos.
para melhorar a popularidade dele, ou para estancar a sangria que tem. Mas, ao mesmo tempo, ele impõe tarifa a outros países em coisas que vão aumentar muito a inflação nos Estados Unidos e vão minar a popularidade dele. Então ele pega um produto só, que é o produto que estava sendo símbolo nos Estados Unidos, e fala, vou estancar essa sangria. E continua caro. A Indonésia, onde a Dilma foi, tem um livro aí chamado Método Jakarta. Leia esse livro. O discurso da Dilma foi em Jakarta. Mostra como a Indonésia estava com um governo próspero, era o país mais próspero da Ásia, os Estados Unidos fizeram um golpe de Estado lá, igualzinho o golpe que fizeram no Brasil em 64. O livro não é só sobre o golpe na Indonésia. Método Jakarta, porque o primeiro golpe foi na Indonésia. E aquele modelo de golpe foi replicado no Brasil anos mais tarde, em 64, na Argentina, alguns anos mais tarde, aí Uruguai, Paraguai, Chile, todos os países que você puder imaginar, o mesmo modelo. Trump quer terceiro mandato. As táticas citadas por aliados do presidente dos Estados Unidos para driblar a Constituição. Jovem, nos Estados Unidos você só pode ser presidente 2 vezes. Pode ser em sequência ou não, mas apenas 2 vezes. Mas o Donald Trump, extremamente democrático, ele está buscando uma forma aí de ser candidato mais uma vez e ficar na presidência até 2000 e não sei quanto. Mas eu venho aqui hoje para trazer para vocês uma palavra de tranquilidade. Isto não vai acontecer. Donald Trump não será presidente pela 3ª vez. Fiquem tranquilos, absolutamente tranquilos, porque até lá o planeta já vai ter acabado, a gente já vai ter ido dessa para uma outra, tudo vai estar destruído já, vai sobrar meia dúzia de bichinho para recolonizar o planeta, mas os seres humanos já era. Até lá vai ter acabado. É isso, fiquem tranquilos. Um beijo no coração. Me sigam para mais dicas otimistas. Atenção! Governo Lula se prepara para retalhar os Estados Unidos. Olha só o que o Trump conseguiu fazer. Ele uniu o governo e a oposição para aprovar um projeto de lei por unanimidade no Senado Federal para que o Brasil possa retalhar os Estados Unidos e qualquer país que prejudique o Brasil com tarifas, pessoal. Olha só, todos os senadores do PL, não importa, oposição e governo, votaram juntos pela primeira vez para ajudar a proteger o nosso país. Vamos ver o que vai acontecer. Mas enfim, eu queria aqui dar um parabéns para a oposição, que votou junto com o governo em uma matéria para proteger o nosso país desses ataques aí do governo dos Estados Unidos. É isso aí, pessoal. Simples assim. E o Lula é o rei da articulação. Ele juntou a direita e o agro para aprovar um projeto no Senado contra as tarifas de Trump. Lula é demais. Revelações importantíssimas. Os Estados Unidos iam invadir o Brasil para garantir o golpe militar de 64. Isso mesmo. Pesquisadores da USP encontraram documentos do governo americano que mostravam que os Estados Unidos tinham plano para invadir o Brasil com mais de 30 mil soldados das forças especiais para garantir o fim da nossa democracia e instaurar uma ditadura aqui. Pois é, como a gente sabe, os militares brasileiros não precisaram da ajuda dos americanos. Eles mesmos acabaram com a democracia brasileira e jogaram o Brasil numa idade das trevas por mais de 20 anos, matando e torturando os opositores. E a gente sabe muito bem que a nossa direita e os militares golpistas, eles têm tudo a ver com o interesse estrangeiro. Não é à toa que Eduardo Bolsonaro, quando foge, vai para os Estados Unidos para ficar tramando contra o Brasil, tentando prejudicar o povo brasileiro. Porque sempre foi assim. Foi assim lá atrás e é assim hoje em dia. A direita e os golpistas, eles trabalham para o interesse externo. Eles trabalham a favor de quem é contra a democracia, contra a soberania e contra o desenvolvimento do Brasil e do povo brasileiro. Eu vou provar para vocês que essa grande mídia não vale porra nenhuma. Presta atenção nessa porcaria dessa CNN, que é a mesma coisa da rede de esgoto de comunicação. Olha só a fake news que eles colocam para te enganar. E eles colocam isso numa Big Tech, que se chama Google. Fica ligado aí, presta atenção. Cara, essa grande mídia pensa que nos engana, tá? Com essas notícias aqui que eles colocam. A gente sabe que isso aqui é mentira. Porque recentemente aconteceram manifestações na Argentina que a torcida do River Plate, de outros times de futebol, foram às ruas para poder apoiar os idosos, porque o salário deles foram cortados. Eu vou colocar esse vídeo aqui. Olha só, presta atenção aqui, ó. Recuo da pobreza na Argentina mostra eficiência de Milei. Isso aqui é mentira. Saiu aqui nessa porcaria da CNN, na Big Tech do Google. Tá lá na Big Tech do Google. Agora os idosos leem isso aqui, as pessoas desinformadas, acham que isso é verdade, que a extrema-direita tá dando certo na Argentina. Deixa eu colocar um videozinho aqui, ó. CNN porcaria. Deixa eu colocar um videozinho aqui. Dale, dale. Tá vendo aí? A Mil Maravilhas.
dias, né? Idoso implora para que a polícia de Milei pare de espancar os aposentados. E a CNN plantando mentira no nosso país. Mídia suja. Não nos agridam mais. Poderíamos ser os avós deles. A tal liberdade, carajo, parece que só existe na cabeça do cachorro. Essa é a verdade. Milei foi eleito em 2023, tendo uma motosserra como símbolo de sua campanha. Ela a rede de esgoto de comunicação é a mesma coisa. Para os gastos Estão todos alinhados. O presidente cumpriu sua promessa, promovendo um ajuste severo. Entre as medidas, reduziu subsídios. Então o candidato da grande mídia é o Tarcísio de Freitas, que está colocando um monte de pedágios em São Paulo. Ah não, mas ele vai diminuir o preço dos pedágios. Ele vai diminuir o preço dos pedágios, mas vai incluir mais 3 pedágios. Vai atrapalhar o turismo. Vai cair o turismo em São Paulo. Então esse é o candidato da grande mídia. Inclusive esse cara aí, ele subiu no palanque político junto com o Bolsonaro, que é um golpista, vai ser condenado, vai ser preso. E o Tarcísio de Freitas acredita num golpista, mas não acredita na instituição da Polícia Federal. Então o que ele quer fazer como presidente? Entendeu? Gente, curte, comenta e compartilha. Tamo junto. Eu não sei vocês, mas eu aproveito, na verdade eu me deleito com cada notícia, cada possibilidade de sofrimento, de angústia do Bolsonaro. E essa semana tivemos 2 notícias assim. A primeira foi essa aqui. PGR, Procuradoria-Geral da República, pede prisão preventiva de Léo Índio a Alexandre de Moraes. Léo Índio, que é aquele primo muito chegado do Carluxo, da família do Bolsonaro. A prisão preventiva foi pedida porque ele fugiu para a Argentina como bom patriota, corajoso que não foge à luta. E aí o que aconteceu? O STF determinou a prisão preventiva do Léo Índio. E aí ontem aconteceu o quê? O Moraes pediu para a PGR se pronunciar sobre um pedido de prisão preventiva para o Bolsonaro feita por uma vereadora do PT. Aí quando você lê a notícia você fica, caraca, será que vai ser hoje que eu vou estourar minha champanhe? Mas pensando calmamente, você sabia que dificilmente a PGR pediria a prisão preventiva dele, mesmo já tendo pedido do Léo Índio. E foi o que aconteceu. A PGR negou o pedido de prisão preventiva e o Alexandre de Moraes concordou com a PGR contra o pedido de prisão preventiva do Bolsonaro. Mas só de saber que o Bolsonaro ficou na dúvida, ficou um pouquinho angustiado de pensar que a prisão preventiva dele podia ser declarada a qualquer momento, eu já fico um pouco mais satisfeito. De pensar que o intestino dele trancou, não passava nenhum camarão, eu já fico mais satisfeito. Porque cada dia que o Bolsonaro sofrer um pouquinho mais, que ele não conseguir dormir, será um dia mais feliz pro povo brasileiro que sofreu na mão dele. Por que Eduardo não pode voltar ao país? Eduardo Bolsonaro, ele pode voltar ao Brasil quando ele quiser. Até porque quem saiu do Brasil, quem deixou tudo pra trás com medo de ser preso, foi ele. Então ele não volta no Brasil, não é porque alguém tá impedindo ele de voltar ao Brasil. É porque ele é um fujão, um cagão, amarelão. É só por causa disso. A verdade é essa, a extrema-direita tá com vergonha de dizer que Eduardo Bolsonaro fugiu. Então eles estão trazendo essa narrativa de que ele tá sendo perseguido. E não está. Não tem nem investigação em cima do Eduardo Bolsonaro ainda. Mas como ele percebeu que a casa do pai dele já caiu e a dele é a próxima, ele se adiantou. Então ele fugiu para que não fosse pego. Ele pediu licença do cargo de deputado, foi para casa, pegou suas malinhas, entrou no avião e foi lamber bota de Donald Trump de americano. Foi isso que aconteceu. Na primeira oportunidade que teve, o patriota, o brasileiro que luta pelo Brasil, foi para os Estados Unidos tentar lutar pelo brasileiro por home office. Nunca foi pelos brasileiros, e sim por interesse próprio. Então você que é eleitor, gosta de Eduardo Bolsonaro, é político aí do meio de Eduardo Bolsonaro, é simples, é só pedir para ele voltar, ele não tá impedido de nada. Se ele quiser voltar e voltar como deputado, ele consegue, porque quem pediu a licença foi ele. É só ele acabar com a licença que ele volta como deputado, ninguém tá perseguindo ele. O caso do Eduardo Bolsonaro é porque ele sabe que o cu dele tá na reta, é só isso. Bolsonaro, a papuda aí, fera! Boa estadia lá, um forte abraço, valeu!